A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento mais uma vez ao primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E dando prosseguimento a esses estudos, meus amados irmãos, vamos estudar hoje a lição de número 9, que tem aí como título A Oração do Fariseu e do Publicano. O texto do dia da lição, queridos, se encontra lá em Lucas, capítulo 18, versículo 14, que diz assim: Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A síntese da nossa lição diz assim: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. A introdução da lição diz assim: as parábolas eram amplamente utilizadas por Jesus para ensinar as verdades acerca do reino de Deus. Vamos estudar a do fariseu e do publicano. Trata-se de dois homens que foram ao templo orar. Cada um revelou uma postura completamente distinta da do outro. Um saiu ainda mais imerso em pecado. Ou outro, justificado, voltou para sua casa. Cada oração proferida revelou um perfil completamente distinto do outro. O primeiro, adorador de si mesmo e descomprometido com Deus. O segundo, consciente de sua condição pecaminosa e não merecedora da misericórdia, porém profundamente desejoso de ser alcançado pela salvação. Queridos irmãos, Jesus é sem dúvida o maior educador da história da humanidade. O alcance dos seus ensinos transcendeu aí fronteiras e alcançou bilhões de pessoas de todas as idades e nacionalidades de todas as épocas. Em seu ministério aqui na Terra, ao longo aí dos 3 anos e meio, o Mestre amado aí nos deixou exemplos de como alcançar vidas através do ensino, independente da idade, do nível cultural ou da situação social em que as pessoas se encontram. Das criancinhas até eruditos, multidões aí ouviam com atenção as palavras de Jesus e tinham aí as suas vidas impactadas pelos seus ensinos. Hoje, queridos, estudaremos uma parábola muito conhecida, a parábola do fariseu e do publicano. Esse texto aí, se você quiser acompanhar e não tem a sua lição, está lá em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Nessa narrativa, então, Jesus apresenta valiosas lições através das orações e postura desses personagens, que é a justificação, misericórdia divina, sinceridade do coração e o valor da humildade. Cada oração, queridos, diz muito a respeito do seu autor. Na prática da oração, o ser humano aí revela a sua visão acerca do mundo, de si mesmo e de sua espiritualidade. Então, queridos, debrucemo-nos sobre essas duas orações que vamos estudar hoje e com aí muito fervor almejemos a postura correta e necessária aos filhos de Deus. A nossa lição de hoje, queridos, está dividida em 2 tópicos. O primeiro tópico, o primeiro ponto da lição, a oração do fariseu. E o segundo ponto, a oração do publicano. O objetivo da lição, então, queridos, é evidenciar o perigo da glorificação do eu na oração do fariseu,
e demonstrar a dinâmica da misericórdia divina na oração do publicano. Então, ponto 1 da lição, a oração do fariseu. A parábola do fariseu e do publicano, queridos, tinha aí uma importante finalidade, que era aí convencer pessoas que confiavam em si mesmas como justas e menosprezavam aos outros que buscavam a Deus e a verdadeira justificação e a santificação. A oração do fariseu, queridos, é um retrato do que acontecia naqueles dias, mas também expressa algo muito comum em nossa contemporaneidade, em nossos dias. Uma confiança em seu próprio eu, no seu próprio ego, manifestando aí uma postura de autojustificação que levava a um distanciamento de Deus e a um desprezo pela vida humana. As pessoas só pensam nelas mesmas, né? Esse é o perigo de você contemplar o eu próprio. O subtópico 1 aqui, a aparência da santidade. Assim que o fariseu chegou ao templo, permaneceu em pé e sozinho, justamente para não se misturar com as demais pessoas que não eram dignas da sua presença. Também buscou estar em uma posição que lhe conferisse um destaque. Logo no início falou: "Não sou como os demais homens", e começou a apontar as falhas dos outros, a fim de diminuí-los. Foi buscando ficar sozinho, se exaltando por uma pretensa santidade. Então, queridos, a aparente santidade do fariseu facilmente poderia impressionar alguns e reunir aí um grupo de admiradores, não é verdade? Porém, queridos, essa aí seria uma admiração falsa, né? E que não se sustentaria no dia a dia, não ia se sustentar por muito tempo. A santidade legítima, queridos, não está amparada em nossas próprias forças, e sim em nossa capacidade de depender do Pai e viver aí totalmente direcionado por Ele. No caso aqui do fariseu, não havia lugar para Deus, apenas para si mesmo, pois ele cultuava o eu próprio, o seu ego. A aparente santidade do fariseu esconde aí uma lamentável verdade, uma total ausência do senso da presença divina. Exteriormente, ele se dirige a Deus. No entanto, interiormente, o fariseu fala de si para si mesmo. Não há espaço para mais ninguém, só para ele. Na oração, Deus é apenas mencionado uma única vez por mera formalidade e não é mais lembrado durante a oração. O teólogo e comentarista Hendriksen, em um dos seus livros, nos aponta que ao longo de toda a sua oração, o fariseu se põe a congratular-se consigo mesmo, que essa é a real situação dos fatos. Deduz então que também do fato de que em parte alguma da sua oração, em momento algum da sua oração, o homem ali confessa os seus pecados. Em parte alguma, então, ele pede que Deus o perdoe pelo que ele fez de errado. Ele só apontava o erro dos outros. Ora, se ele tivesse algum senso da presença divina, queridos, então ele não teria também o senso de culpa? De nada adianta a aparência da santidade na vida do fariseu. A santidade não pode ter como referência o eu. Entretanto, queridos, precisa estar sempre voltada para o Deus superior, ao Deus Criador. Afinal, devemos ser santos, queridos, porque Deus é santo. E Deus não se mistura. Deus exige santidade do seu povo. Subtópico 2. A glorificação do eu. Ao passo que o publicano buscava a misericórdia de Deus e assumia sua condição de pecador,
o fariseu cometia uma falta de considerável gravidade: a glorificação do seu próprio eu. Queridos, Deus nos sonda, queridos, e percebe com qual intenção nós chegamos a Ele em nosso cotidiano. O nosso modo de viver, queridos, antecede as nossas palavras nas orações. E de modo incisivo, as nossas concepções e ações dão expressividade e nitidez de significado às nossas palavras. Ao falar que amamos sem amar de fato, podemos até iludir aí um próximo que esteja nos ouvindo, alguma pessoa que esteja nos ouvindo. Porém, jamais enganaremos ao nosso Pai Celeste. Ao falarmos com Deus, nossas palavras tomam forma mediante o que somos. Na oração do fariseu, não havia espaço para Deus, como nós já falamos aqui, para o próximo e muito menos para qualquer reconhecimento da misericórdia divina. Finalmente, queridos, podemos apontar uma postura extremamente deselegante em qualquer situação: o orgulho próprio. Essa postura, queridos, é indelicada e constrange as pessoas que estão à nossa volta. Enfim, ninguém quer estar em companhia de alguém que tem a prática de exaltar-se, não é verdade? Ou você gosta de ficar na companhia de uma pessoa assim? A humildade, queridos, é sempre uma qualidade a ser cultivada por todos nós. O subtópico 3, será humilhado. Ali quase no finalzinho do subtópico 3, em nossas trajetórias e experiências, fujamos dessa armadilha terrível que é o orgulho e sejamos sempre conscientes de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Descansemos nele. Queridos, o ser humano é por natureza falho, incompleto e insensível quanto às fragilidades do seu próximo. Só em Deus nós alcançaremos os nossos propósitos e seremos bênção na vida uns dos outros. Nós fomos criados por e para Deus. Qualquer que seja a forma de vivermos fora desse propósito, queridos, desencadeará algo indesejável e frustrante. Pode confiar que é isso mesmo. O ponto 2 da lição, vamos falar agora sobre a oração do publicano. A oração do publicano, queridos, foi muito breve, né? Entretanto, foi repleta de humildade, de arrependimento pelos pecados cometidos e um grande desejo por Deus. Diferentemente do fariseu, agora nós estamos diante de alguém que se reconhece ser um pecador sedento pela misericórdia divina. Foram poucas as palavras, mas foram aí repletas de um sentido que tocava o coração de Deus. As nossas orações, queridos, apenas serão ouvidas por nosso Senhor se forem aí um reflexo do que sente o nosso coração, como também de expressarem um anseio pela real presença divina em nossa vida. Palavras vazias não cumprem a sua missão. Palavras têm que estar cheias daquilo que tem em nosso coração. Subtópico 1 do ponto 2, sou um pecador. Lá no finalzinho, no último parágrafo, diz assim: o pobre homem nem conseguia erguer a cabeça e apenas pronunciou 7 palavras, carregadas de significado. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Uma oração que dava ênfase em 3 grandes verdades. Sou pecador, mereço o castigo e imploro o perdão. Então o publicano, queridos, de longe, abre o seu coração e clama aí desesperadamente por Deus. Também ele busca ficar só, porém não em destaque, como o fariseu fez, mas sim distanciado dos demais,
por consequência aí da vergonha que ele sentia devido a uma vida imersa em atitudes pecaminosas. Ele sabia que para a sua vida havia apenas uma solução: Deus e o seu amor perdoador. Hendriksen, em seu livro, declara e afirma que, estando profundamente cônscio da presença de Deus, o publicano se apega a Deus em oração. E dessas mesmas profundezas do seu ser ele clama: ó Deus, sê misericórdia para comigo, pecador. Ele está ansioso e ardentemente suplicando que Deus seja propiciado. Ele está faminto e sedento por esta grande bênção, a saber, que a ira de Deus seja removida e seu favor seja obtido. Era isso que ele estava ansiando. Ele queria o perdão de Deus pelos seus pecados. É isso que ele estava buscando. O subtópico 2, justificados por Deus. O publicano, ao ouvir falar das verdades divinas, sentiu seu coração arder. A sua consciência acusava os seus pecados e o levava a um incômodo crescente. Era preciso fazer algo. Enfim, para onde ir? Não havia para onde fugir nem onde se esconder. Só havia uma possibilidade: Deus. Então o publicano, queridos, alcançou misericórdia em Deus e voltou justificado da sua oração. Que cada um de nós, então, possa, com plena sinceridade de coração, queridos, em Cristo, celebrar a condição de filhos de Deus e buscar a Deus cada vez mais, buscando aí o perdão dos nossos pecados e sermos aí justificados mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Subtópico 3, partindo para o final, será exaltado. O pobre homem chegou diante de Deus com humildade e reconheceu a sua condição pecaminosa. Não havia espaço para orgulho nem para sentimentos altivos, apenas para o reconhecimento de sua condição pecaminosa e o profundo desejo de ser libertado e transformado. E assim foi. Segundo Jesus, esse foi justificado. Era o dia de iniciar uma nova vida. A humildade, queridos, expressa pela postura do publicano, pode ser percebida como uma condição essencial para que possamos nos apresentar diante de Deus. Foi na humildade que o homem reconheceu a sua natureza pecaminosa e destruída pelas ambições humanas. As falhas antes cometidas na oração eram apresentadas a Deus em palavras que, apesar de pouca quantidade, apenas 7, na versão Almeida, revista e corrigida, eram repletas aí de sentido e sinceridade pura. A humildade, queridos, é uma condição essencial para que possamos nos apresentar diante de Deus. Então devemos sempre reconhecer os nossos limites e confiar em Deus. Assim como o publicano que fez a sua oração e voltou aí justificado para casa, nós devemos também buscar a misericórdia divina e a nossa justificação mediante a obra de Cristo em nosso coração. Quando confiamos em Deus e depositamos diante dele a nossa condição pecaminosa e o nosso desejo de restauração, queridos, nós somos alcançados por sua graça restauradora. Ao nos humilharmos diante do Pai, almejando aí um renovo e a justificação, queridos, somos abraçados pela sua presença e exaltados na medida exata em que nos mostramos dependentes de Deus. A conclusão da lição diz o seguinte: ao estudarmos as orações presentes na parábola do fariseu e do publicano, podemos perceber duas grandes verdades: o quanto as aparências enganam e quão maravilhosa é a misericórdia de Deus por nossas vidas,
Que possamos, ao orar, buscar o Senhor com integridade e sinceridade, confessando nossas falhas, aceitando o sacrifício de Cristo e com alegria celebrar a oportunidade que nos é dada em ser chamados filhos de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.